Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais um episódio do MariCast. A gente sabe que esse programa especial, aqui promovido pelo Espaço Novo Tempo Marizal, tem edificado sua vida espiritual, das pessoas que estão perto de você. Às vezes você está dentro do carro, às vezes você está na academia e você pode estar ouvindo, né, o MariCast, que é esse programa especial de podcast preparado com carinho para que você esteja conectado com as temáticas da Palavra de Deus. Semanalmente a gente recebe amigos aqui para que a gente possa estudar e relembrar um pouquinho dos conceitos da Palavra de Deus dentro dessa temática de lições de fé no livro de Josué. Você está acostumado já, a gente sempre tem falado para você das nossas redes sociais, para que você esteja informado de todo o movimento que acontece aqui no Espaço Novo Tempo Marizal. Como a gente sabe que o virtual não substitui o real, nós estamos prontos e preparados para cada semana receber você aqui para os cultos em comunidade que a gente realiza aqui na Oliveira Belo, número 515, aqui em Belém do Pará. Então, se você quiser vir assistir os cultos conosco, aos sábados, a partir das 9 horas, nós temos os nossos grupos de debate da Palavra de Deus, naquilo que nós chamamos de Escola Sabatina. E a partir das 10h30, a realização do culto, onde nós ouvimos a exposição da Palavra do Senhor. Então, você é nosso convidado para estar conosco aos domingos, a partir das 19 horas. Porém, é nas redes sociais, como eu mencionei, que você pode estar sempre estando assim, sempre informado das programações que acontecem aqui na nossa comunidade. Lembrando que lá no Instagram é Espaço NT Marizal. No Facebook, Espaço Novo Tempo Marizal. E no nosso canal, que você está nos acompanhando agora aqui nesse momento, Espaço Novo Tempo Marizal, não esquece de curtir esse conteúdo agora, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e também, logicamente, você se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que você possa estar sempre informado dos novos conteúdos aqui do nosso canal. Que Deus possa te abençoar grandemente ao você participar conosco desse movimento espiritual, nos preparando a cada dia na nossa jornada rumo ao céu. Tenho a alegria de receber comigo aqui meu amigo Regis Coutinho. Tudo bem, Regis? Olá, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanha, que bom. Espero que você goste aqui desses momentos. Maravilha. O Regis, ele é ancião aqui na nossa igreja. Ancião é um cargo, uma função especial de liderança na igreja. E o Regis já tem algum tempo, né, Regis, que você faz parte aqui da comunidade do Marizal? Já tem aí, eu acho que vai fazer uns 7 anos. Maravilha. Bênção de Deus ter você aqui com a gente participando desse debate maravilhoso. Nós vamos começar com uma oração e eu quero pedir, Regis, que você ore nesse instante pedindo a bênção de Deus pelo nosso debate aqui. Bendito Deus, misericordioso Pai e Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, que, por favor, que o nosso coração e a nossa mente nesse momento sejam entregues a Ti, sejam, ó Pai, depositados aos pés do Teu santo trono, para que venham, ó Deus, a receber dos altos céus a luz que Teu Santo Espírito nos proporciona para entender a Tua palavra, entender a mensagem e dos altos céus o desejo de pô-la em prática. Por favor, Pai, se faça presente aqui conosco e no lado dos nossos ouvintes, a qualquer tempo que eles escutem essa mensagem, que sejam abençoados. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Regis. Antes de a gente entrar na nossa temática aqui, eu já quero preparar o seu coração para a próxima temporada do nosso MariCast. Quero mostrar para vocês aqui que o nosso guia de estudos, que nós chamamos de lição da Escola Sabatina, do próximo trimestre, que são sempre as temporadas que a gente tem, né? Cristo em Filipenses e Colossenses. Como que a pessoa de Cristo é revelada nessas duas epístolas do apóstolo Paulo. Então, a próxima temporada do MariCast vem aí cheia de emoção também, hein? Como que essas cartas do apóstolo Paulo revelam a pessoa de Jesus. Conteúdo fantástico. E nós teremos também, na parte ali ligada com a classe jovem, a apologética, o contexto bíblico, que é o guia de estudos voltados para a nova geração. Então, é um material aí para você já ficar preparando com seu coração aquecido para a nossa próxima temporada do MariCast. Nós vamos agora avançar então, Regis,
Nosso tema aqui desse episódio, nono episódio dessa temporada, é Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Esse é o tema aqui do nosso nono episódio. Nós estamos a cada semana, é uma emoção diferente, porque a gente pega alguma ideia, algum plano, algum trecho do livro de Josué para a gente extrair algumas lições espirituais. E agora a gente vai pegar uma grande seção do livro de Josué, mas direcionada a uma temática muito importante, né? Já há algum tempo, Regis, eu ouço falar de uma expressão que antes eu não entendi o que queria dizer, a chamada reforma agrária, onde se tinha aquela pretensão assim, de se reorganizar a distribuição das terras, né, e as políticas que envolveu a política da terra, né? E interessante que a Bíblia toca nesse assunto e o livro de Josué é um livro muito importante dentro dessa temática, né? É estranho porque aparece aqui a palavra prisioneiros da esperança, mas é porque ela está conectada com o verso, né? Você quer ler para a gente, Regis, o verso principal? O Fábio vai projetar aqui para a gente também, para os nossos amigos acompanharem aí. Zacarias 9:12, né? Uhum. Onde traz aqui: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Olha só, um conjunto aqui onde é reconhecido a situação de desespero, da angústia que o inimigo nos causa, a necessidade de nos apegarmos à esperança, mesmo em meio ao mais difícil momento que você esteja passando. E ele diz: se apegue, mantenha a esperança, mesmo sendo prisioneiro neste mundo de pecado, porque o mal está enclausurado somente aqui. Eu gosto muito de dizer, nós não somos a minoria, nós somos a grande maioria, porque os mundos não caídos estão torcendo por mim e por você. E ele diz assim: anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Ou seja, ele faz aqui a menção de um texto, né? Onde é falado que todo mal causado deveria ser restituído em dobro. E aqui ele fala, só que o dobro de Deus é algo inimaginável, né? Eu gostaria de fazer aqui, eu gosto muito dessa lição que a gente está estudando, que devido a experiências profissionais, essa lição é literalmente um curso de autoajuda, de coaching. A lição número 1, eu não vou aqui falar de tudo, receita para o sucesso. E aí ele vem falando, na lição 6, o inimigo interno. Você fica pensando assim, o inimigo é fulano, é ciclano, é satanás. Muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, o inimigo somos nós mesmos, nós é que nos sabotamos. E a lição de hoje, né, porque o nosso tempo é curtinho, ou seja, acredite, tudo que você está passando, Deus vai lhe restituir muito mais. Toda angústia e sofrimento. E é o que a gente vai aqui recapitular aqui, né? Perfeito, Regis. Aqui eu falei que ele pega um recorte do capítulo 13 até o capítulo 21, porque ele fala dessa parte aqui, ó, restituir. Porque restituir é você devolver algo que já era seu, só que como você teve um prejuízo, Deus colocou, ele fez uma promessa maravilhosa através do profeta Zacarias, que isso seria em dobro. E a lição ela começa falando algo interessante. As informações elas não estão na Bíblia a ermo, assim. Elas têm um propósito e uma razão de ser. As pessoas quando leem a Bíblia, elas ficam olhando, nossa, por que tem tanta divisão de terra, né? Tantos nomes ali? Por que essa informação ela é relevante para os nossos dias, né? Eu queria fazer uma seguinte comparação. Deus fez uma promessa, Regis, de dar uma terra a Abraão, Isaac e Jacó. E várias vezes na Bíblia, Deus fala isso. Ele diz assim, olha, vocês vão tomar posse dessa terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então agora, quando a gente olha essa seção do capítulo 13 até o capítulo 21, Deus está mostrando que ele, do jeito como ele prometeu,
ele estava cumprindo. Interessante que às vezes as pessoas ouvem, às vezes, a promessa de alguém, de um professor, de um pai, e quando a pessoa cumpre, a gente ainda fica assustado ainda, né? A gente fala assim, nossa, mas isso tudo? Não, mas não foi exatamente o que eu prometi que eu iria fazer para você? Então eu comparo mais ou menos assim como uma incredulidade, de uma certa forma, do povo, né? Deus havia prometido que iria dar uma terra. E agora, nos capítulos 13 a 21, ele mostra que ele está cumprindo exatamente o que ele tinha prometido. Fantástico Muito. isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É porque o ser humano, ele, devido ao pecado, ele, em algum momento, ele vai ser o gerador ou a vítima de um desapontamento. É triste, mas em algum momento você fará alguém ficar desapontado, você levará o desapontamento, causará, ou você será a vítima. E Deus com isso não acontece. O que ele disse, vou fazer, fique descansado. Ele vai fazer. Ele fará justiça. Ele dará a todos nós, com certeza, algo muito, muito, muito maravilhoso. É isso mesmo. Agora, o que é interessante também, Regis, que nesse nosso estudo aqui, ele fala do Éden e fala de Canaã. E ele faz uma comparação com o processo da salvação. Você que está nos assistindo agora, nesse momento, você sabe que, embora as pessoas possam falar diferente, nós, como comunidade religiosa, como movimento profético, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que a salvação é pela graça. Eu não posso fazer nada para me salvar. O que precisava ser feito já foi feito há mais de 2000 anos atrás, né? Salvação é pela graça. Eu ganho a salvação, né? Eu não mereço, mas eu ganho. Só que a salvação, no caso, quando a gente se refere à parte da justificação, que eu não tenho justiça nenhuma em mim, a Bíblia fala que a minha justiça é trapo de imundícia, e Jesus me dá a sua justiça, então eu recebo e eu sou justificado, né? Amém. Só que aí a salvação ela tem um desdobramento, e esse desdobramento é a santificação, que é caminhar com Cristo diariamente, né? Então, tem a justificação, que é quando eu aceito a Cristo no meu coração. E tem a santificação, que é o processo no qual o meu caráter é moldado ao caráter de Cristo diariamente. É dessa forma que nós acreditamos. Sem E dúvida. aí a lição, ela pega Éden e Canaã para fazer uma comparação e fazer a gente entender o processo da salvação. Regis, baseado no que você viu aí, especialmente esses dois últimos parágrafos aí, eles tratam um pouquinho dessa comparação. Você quer trabalhar com a gente um pouquinho daquilo que você Sim. entendeu aí? O senhor comentou no início, né, sobre a questão da reforma agrária. E aí me fez lembrar de uma situação que a gente está vivenciando nos nossos dias, não precisamos entrar em detalhes, onde se fala muito de benefícios governamentais. Não, porque eu ganhei, porque eu fui lá e ganhei. Não existe nada de graça. Nesse mundo, não. Não existe. Alguém teve que pagar. Alguém paga. Meu amigo, meu irmão, por favor, delete da sua mente que existe algo de graça nesse mundo. Alguém está trabalhando, trabalhou, alguém gastou um tempo da sua vida para isso. Mas quando se trata de Deus, realmente é de graça. E é imerecido. Não é só de graça. É de graça, é dado e é totalmente imerecido. E quando fala que nós somos herdeiros, eu e minha esposa estudamos a lição juntos pela manhã, né? A gente acorda bem cedo, 4h15 da manhã, para conseguir vencer o dia. E aí nós, ainda com o dia ainda raiando, a gente estuda a lição. E ela fez um comentário importante. Aqui na lição de segunda, ele vem mencionando a terra prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Olha, prestem atenção no detalhe. Ou seja, Deus nos permite ter a terra. Então, a questão de entender que a terra ali era Uma dádiva, uma né? dádiva, Presente. um presente. Pronto, pastor, é exatamente isso. Mas lá no céu,
nós vamos passar a ser o quê? Herdeiros. Assim, lá no céu. Mas enquanto estivermos aqui e os nossos amigos e irmãos do passado, Abraão, Isaac, Jacó e todo o povo, eles eram peregrinos e aquilo que eles estavam vivenciando, que Adão e Eva vivenciaram no Éden, um Éden maravilhoso feito, agora Canaã era um pedacinho do que poderia ter sido se o mal não tivesse sido instalado nesse mundo, mas ali foi a oportunidade de ter um gostinho do que nos aguarda no céu. Exatamente. A lição, o guia de estudos, ele fala assim, olha, o Éden foi dado, como você mencionou, o Éden foi dado como um presente para o primeiro casal. Qual era a condição pela qual o casal poderia continuar no Éden? Obedecendo. Então, se manter na graça ali era uma necessidade que eles tinham para poder continuarem recebendo o presente e permanecerem ali. Isso é importante que o senhor está mencionando, da obediência. Você está percebendo, amigo e irmão, né, pastor, nos dias de hoje, o quanto que a questão da palavra obediência tem sido atacada? Atacado na questão da autoridade do pai, na autoridade da mãe, na autoridade dos mais velhos. E agora todo mundo faz o que bem entende, né? Tem uma frase em francês, né? Laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. E a gente está sofrendo. Exatamente. Está sofrendo muito consequência. Há necessidade de nós termos a obediência. E essa obediência ela será muito mais proveitosa se for ao Deus Iael, ao Deus de Israel. É. E aí ele pega e fala que Canaã entra na mesma dinâmica. Tem uma pequena diferença entre Deus ter dado a terra para Adão e Eva, que foi o jardim do Éden. Porque como não tinha pecado, a obediência era o mecanismo que Deus havia dito, olha, se vocês permanecerem obedientes aqui, vocês vão ficar dentro do jardim. No caso agora você tem um elemento do pecado, essa é a diferença. E aí para o povo de Israel falou, olha, eu vou dar a terra para vocês. Eu vou dar a terra para vocês. Eles mereciam a terra? Não, não mereciam. Era graça. Deus deu essa dádiva, esse presente, como você mencionou. O que era necessário agora para o povo continuar desfrutando das bênçãos da terra prometida? Obediência novamente. Então, qual é o papel da obediência na salvação pela graça? Ela não faz a gente ganhar a salvação, mas ela é uma resposta da salvação. Então, assim, o nosso guia de estudos usa tanto o Jardim do Éden como Canaã para elucidar, poderíamos dizer assim, o processo da salvação. Tanto no caso de Adão e Eva, como no caso do povo de Israel, eles ganham a terra, mas para continuar desfrutando das bênçãos dessa terra, eles precisam obedecer. É o mesmo princípio. Outro detalhe que eu vejo também, a diferença é, como o senhor bem falou, o Éden não existia pecado no Éden. Adão e Eva foram criados e dados a ele para cultivar, cuidar, crescer e multiplicar. Mas decidiram desobedecer e foram expulsos. Agora, o povo de Israel vem e toma posse da terra prometida, também devendo obedecer. Agora também tem um detalhe. Agora eles teriam que ver o pecado na sua essência. Não só neles próprios, como também naquelas nações que ali estavam. Toda a maldade, toda a loucura causada pelo pecado que hoje, nos dias de hoje, nós vemos multiplicado. Pensem vocês, vemos muito mais. A diferença também que eu percebo é, agora, aquele povo estava tendo que ver, evitar e muitas vezes ter que destruir, por uma ordem de Deus, aquele pecado que ali estava. Isso aí é algo que me chama a atenção. É verdade. Agora tem um ponto importante, Regis, aqui no nosso guia de estudo também, porque assim, Deus dá a terra, e a gente viu isso, tanto no caso do Éden, quanto no caso da terra prometida, que é Canaã. Só que Deus ele não deixa de ser o dono. Não. Aqui entra um elemento muito importante de um conceito chamado mordomia, né? Eu estou te dando a terra, mas só que nós não somos eternos.
Nós temos um curto período de vida que Deus nos dá a graça de a gente viver aqui nessa terra, e aí ele nos deixa responsáveis por essa terra. Então, o conceito de dar é um conceito de uma atribuição que Deus nos oferece. E aqui no nosso guia ele diz assim: embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahweh, em última análise, Deus permanecia como o verdadeiro dono. Como Senhor de toda a criação, Yahweh tinha o direito de dar a terra a Israel ou retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas, por extensão, todos os seres humanos, são apenas estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. Ou seja, Chamou a atenção. infelizmente, né, Regis, algumas pessoas, elas se sentem donas daquilo que Deus apenas disse para elas: olha, vocês estão cuidando aqui para mim, né? E o ser humano parece que às vezes ele se confunde os papéis, o seu papel, você não acha? Eu acho sim, tanto que tem uma frase, né? Não é Deus que tem que se adaptar a mim, é eu que tenho que me adaptar a Deus. Verdade. E a questão aqui, que também no nosso guia de estudos vem mencionando, que me fez lembrar que todas as sextas-feiras, às 5h30 da manhã, a Federação dos Empreendedores Adventistas, a qual eu faço parte, faz o estudo sistemático de um livro do Espírito de Profecia. Agora nós estamos estudando o livro Conselhos sobre Mordomia. Qual que é o horário lá mesmo, Regis? Todas as sextas, às 5h30 da manhã, tá? Temos um link, aí a sala abre, né? A sala virtual, e ali nós temos a oportunidade de cantar, orar e ler e refletir sobre um capítulo do livro de Espírito de Profecia, que agora está sendo o Conselho sobre Mordomia. E esse detalhe que o pastor aqui mencionou é muito importante. Pastor, as pessoas que tiveram, eu vou puxar para esse lado empreendedor, as pessoas que tiveram sucesso seguindo a vontade, fazendo a vontade de Deus, foram aquelas que entenderam que tudo que tinham, tudo que possuíam, não lhes pertencia. E os seus bens mais do que triplicavam. Tem vários casos, vários casos. Um dos casos que mais me chama a atenção, o pessoal fala assim, tu sempre lembra desse caso, foi o fundador da Colgate, que hoje é o grupo Unilever. Pouca gente sabe, mas este homem, ele veio sem nada para isso nos Estados Unidos do final do século XVIII para o século XIX, e ele começou fazendo sabão de sebo. E aí você olha esse grupo, que hoje é uma potência mundial, mas tudo que ele recebia, ele entregava o dízimo. Quando ele estava saindo de casa, ele encontrou um velhinho, conta a história, que o velhinho falou assim: de tudo, o mais importante, lembre, entregue ao Senhor os dízimos e ofertas. Isso ficou marcado na vida desse jovem. E ele fez. Chegou a um ponto que ele já estava entregando 50% de tudo que ele recebia. Ele entregava de oferta, dízimo e oferta. Nossa. Então, quando a gente entende que o que eu tenho, nem isso aqui me pertence. Aí o texto aqui vem falando, no Egito Antigo, eles dependiam do Nilo para o sistema de irrigação. Em Canaã, não. Dependia da chuva. Ou seja, eu recebo algo que não me pertence e ainda tenho que ter a confiança de que ele mandará a chuva no tempo certo para produzir o solo. Ou seja, dependência total. Perfeito, é isso mesmo. Outro elemento importante aqui que o nosso guia coloca é que assim, é um negócio fantástico. Na verdade, eu fiquei empolgado com esse conceito, que é o desafio da terra. Deus prometeu a terra. Olha, eu vou dar essa terra para vocês. Eles já estavam pisando na fronteira, na divisa, né? Deus falou: olha, vocês já conquistaram aqui, né? Vocês atravessaram o Jordão, conquistaram aqui, mas tudo isso aqui é de vocês. Só que ainda existiam povos lá que precisavam ser desapropriados. Mas antes mesmo que eles dessem qualquer passo, Deus falou assim: a terra é toda de vocês. Então, isso é fantástico, né? Porque se a gente fizer uma aplicação, Regis, para os nossos dias hoje,
como a gente precisa aprender a depender de Deus, né? Eu vejo muitas pessoas, e pode ser que seja o caso, seu caso, você que está assistindo a gente nesse momento, você fala assim, puxa, eu preciso guardar o sábado, eu já entendi que o sábado é o dia que eu tenho que guardar. Aí você pega e fala assim para mim, poxa, pastor, mas o sábado é o dia que eu mais ganho. Ou, se você trabalha com a carteira assinada, você fala assim, poxa, pastor, mas esse dia eu tenho que estar no meu trabalho, senão eu vou perder o meu emprego. Essa questão de guardar sábado, Regis, ela é uma questão de fé. É como se você tivesse. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que me procuram. Eu dizer assim, pastor, se eu for despedido desse meu trabalho, como que eu vou fazer? Como é que eu vou me manter? Eu tenho a escola dos meus filhos para pagar, eu tenho minhas contas para pagar. Como que eu vou fazer? Aí eu pego e falo para a pessoa, eu digo assim, olha, isso é um grande problema. Você está com um grande problema na mão. Só que quando você resolve puxar para você a resolução do problema, então a maneira como vai ser resolvida, ela tem a sua assinatura. Mas agora se você disser assim para Deus, Senhor, é o seguinte, isso aqui é um grande problema. Eu quero te honrar, eu quero te obedecer. E eu vou escolher te obedecer. Agora eu tenho esse problema aqui, o Senhor sabe da minha necessidade. Você está pegando o problema das suas mãos e entregando na mão de Deus. O nosso problema como ser humano é que a gente tem dificuldade de fazer essa entrega. E Deus disse para o povo, essa terra toda de vocês, mas Senhor, ainda tem um monte de gente aqui ainda. É, mas ela já é sua. Se você me obedecer e me honrar, o que precisa ser feito aqui vai ser feito, mas ela é toda sua já. Isso É deveria gerar uma confiança nossa automática, né? E uma dependência de Deus diretamente, não é isso, Regis? verdade, verdade. Quando a gente vê nossos amigos, nossos irmãos, principalmente os neopentecostais, né, que põem a mão em bens e assim, eu tomo posse, isso daqui é uma promessa. Nós precisamos entender que o que Deus tem preparado para nós, olho nenhum viu, mente nenhuma consegue imaginar o que Ele está preparando para nós. Então, sim, precisamos ter. É bom você ter conforto, poder dormir no quarto aconchegante com ar-condicionado, mas isso não pode tomar a primazia da nossa vida. Aqui no guia de estudos ele vem falando que era necessário o povo entender a questão da santificação, que o Senhor muito bateu no início da lição. A necessidade de realmente confiar. Quando o pastor Gladstone comentou sobre o sábado, foi um tema da minha pregação no sábado passado, lá com os nossos amigos lá em Vigia, sobre o círculo, o conhecimento da ciência do ciclo circadiano e do ciclo circaseptano. Circadiano é o entender que tudo no mundo existe um ciclo de 24 horas. E o circaseptano, que existe um ciclo de 7 dias. Esse ciclo de 7 dias, ele tem uma importância que nós não fazemos ideia do seu valor e da sua importância. Mas entendendo aqui com os desafios da terra é confiar. Eu tenho que confiar. Se Deus disse, eu te darei, eu farei, confie. Mas creia, o que Ele está preparando é algo muito melhor do que qualquer coisa que você almeje neste mundo. Trabalhe. A escritora Ellen White, ela tem uma frase que diz: trabalhe como se Jesus viesse daqui a 100 anos, esteja preparado como se ele viesse hoje. Então, entender que nós precisamos ter uma mente racional, é racionalidade. Perceber que o que Deus está preparando para nós é algo maravilhoso. E aqui vem falando, essa dinâmica é semelhante ao processo da santificação que vivenciamos, resultado de nossa obediência de amor como cidadãos do reino de Deus. Precisamos aceitar a Deus como nosso Salvador, porque Ele fez o passo que nenhum de nós daria. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para nos proporcionar ser herdeiros da Canaã celestial.
Mas isso começa aqui, começa agora. Confiança estreita e forte confiança naquilo que ele falou, que fará por nós. Entender que, por exemplo, quando eles viram a Terra Prometida, que a gente estava lendo aqui no guia de estudos, quando Josué viu as muralhas de Jericó, ele já sabia. Nem mesmo os egípcios teimaram em atacar. E os egípcios tinham poderio de guerra e tecnologia de guerra, mas Jericó Israel não. não. Jericó não dá. Para os egípcios, não. E aí chega um povo errante, sem nenhum princípio, nenhum Preparo conhecimento, bélico nenhum. nada. E aí Deus diz: vá e toma a terra. Deus já estava com tudo preparado. O comentário aqui na nossa edição vem mencionando que quando Josué viu aquilo, ele procurou o Senhor. E quem aparece para ele? O próprio Jesus Cristo. Dando conforto e Dando segurança. conforto e segurança. Aqui vem mencionando aqui, que eu até marquei aqui, que o próprio Senhor disse, um detalhe interessante, que está lá em Deuteronômio 4, 5 a 8, não dá para a gente ler, leia você em casa, Deuteronômio 4, 5 a 8, quando Moisés falou, eis que lhe tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou, portanto guardem e cumpram. Por quê? Porque isso de fato vai dar a vocês uma perspectiva de segurança e de conforto. Deus não falha. Maravilha, isso mesmo. Outro ponto destacado aqui no nosso guia de estudos, Regis, tem que ver com o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele era um recurso que Deus utilizava com dois objetivos principais. Primeiro, dar um tempo de descanso para a terra, né? Porque a cada 7 anos, o sétimo ano era um ano de descanso para a terra, né? E aí no 50º ano, porque se você tinha 7 ciclos de 7, dava 49. Então no 49º ano a terra descansava e no 50º ano ele era um ano de celebração. Então a terra ficava sem ser lavrada 2 anos seguidos, no caso no 49º ano e no 50º ano. Então Deus tinha dois objetivos: dar descanso para a terra e equalizar as diferenças sociais que havia na sociedade, né? Então, o nosso guia ele ressalta que isso também tinha a intenção de fazer com que as pessoas trabalhassem duro, mas sem esquecer de auxiliar as pessoas que estavam em maior dificuldade, mesmo em períodos de crise financeira. Então, foi um recurso fantástico. Eu acho que se nós pudéssemos falar assim de uma maneira clara, dos tempos bíblicos, era a reforma periódica agrária 100% divina Amém. e que promovia justiça social no seu termo mais essencial, né? Exatamente. Quando a gente vê esse texto, aí a gente agora vai começar a ligar, tá? Você que está nos ouvindo. Deus cria Adão e Eva, dá para eles o jardim do Éden, eles desobedecem. Deus já tinha feito todo o plano da salvação. Através de Abraão, Isaac e Jacó, isso se torna uma realidade. O povo vem e assume a terra. Tá legal. Aquele povo ali penando, ali com as suas dúvidas e angústias, mas entre altos e baixos, confiando no Senhor. Recebem a terra prometida. O que é que vai acontecer? Vão ficar soberbos. Agora a gente tem uma terra, é nossa. Não é nossa. Não, porque agora eu estou produzindo e lavrando e acontecendo. Aí Deus, ei, para. Não é sua e ainda você tem que aprender a respeitar a terra. Ou seja, não é só uma reforma agrária, é também uma reforma ambiental. Hoje, a ciência, os profissionais do agro ensinam a questão do repouso da terra. Entende? Naquele período, o povo confiava porque Deus orientava e assim dizia. Nós hoje somos incrédulos, mesmo tendo agora o suporte da ciência. Ou seja, o que a lição está nos levando a mostrar? Deus criou, fez uma aliança, mesmo sendo ele
aquele que mantendo a sua palavra, mas o ser humano quebrando, ele mantendo a sua palavra, agora dá a terra. E agora ele já conhecendo o comportamento do povo, que ia se tornar, querendo acreditar que foi do seu próprio trabalho, que foi da sua própria mão, disse, lembre-se, o amor ao semelhante, o amor à pessoa carente, ao pobre, ao desafortunado, aquele que por falha própria ou por uma falha cometida por outros e aí atingiu aquele, eu não posso deixá-lo na fome, desabrigado. E eu também tenho que respeitar a terra. Eu estou ali trabalhando, tirando, sugando dela. Opa, tempo para a terra. Ela também precisa descansar. Precisa descansar. Ou seja, aí nós temos, juntando a mais perfeita reforma agrária. Legal, o pastor trouxe esse assunto da reforma agrária, ficou agora, né, na minha mente. Somado ao respeito ambiental. Tivemos agora a COP30 aqui na capital paraense, né? E Deus já falava sobre o respeito à natureza. Muito bom, muito bom. O ano do jubileu é maravilhoso. Conceito do ano do jubileu, né? E aí ele vem falando aqui, no fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho: eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregados e empregadores, privilegiados e desafortunados, reconhecendo que todos precisam da graça de Deus. É isso mesmo. Amém. Regis, um outro ponto destacado aqui, porque assim, nós temos um grande recorte do Antigo Testamento, dos profetas como Ezequiel, Zacarias e tantos outros do Antigo Testamento que mencionam a restauração de todas as coisas, certo? Certo. Só que o que acontece? Alguns podem olhar para essas promessas e dizer assim, por exemplo, posso pegar uma promessa aqui do Antigo Testamento, de algum profeta, ou profeta maior ou menor, e dizer, poxa, essas profecias aqui, por exemplo, algumas das profecias de Isaías, as pessoas vão olhar e vão se perguntar assim, poxa, mas essas profecias, quando que vão se cumprir? Elas não se cumpriram ainda? Que Deus é esse? Alguém pode questionar. Só que aí a gente tem um conceito teológico muito profundo, porque Deus ele tem diferentes meios e formas de fazer cumprir a sua palavra. Importante a gente saber que algumas dessas profecias sobre o restabelecimento do povo na terra eram profecias condicionais. Amém. Que dependiam da obediência dos seres humanos para que elas se cumprissem. E elas são reaplicadas, Regis. Elas são reaplicadas. Regis, elas são reaplicadas na promessa da terra celestial. Alguém pode pegar esse e questionar assim, poxa, mas então, quando que vai ser cumprida essas promessas? No céu nós vamos ver o desdobramento a essas profecias serem reaplicadas no contexto da Nova Jerusalém, onde nós vamos morar na nova terra, livres do pecado e de suas consequências. O nosso guia de estudo mostra isso, porque o conceito da terra cedida pela graça, ela novamente acontece, Regis. A gente citou o Éden com o primeiro casal lá, Adão e Eva. A gente citou o povo de Israel e a terra prometida, Canaã. E agora a gente tem o povo de Deus remanescente fiel recebendo a nova terra. Aí a gente volta a se perguntar, alguém que vai estar lá na nova terra merece estar lá? Não. Não. Então você mostra que a salvação pela graça no contexto da terra, ele sempre foi pela graça, lá no Jardim do Éden, no Antigo Testamento, e no céu também vai ser. O princípio é o mesmo. Sem dúvida, nós não merecemos nada. Deus fez tudo por nós, né? Tanto que aqui no guia, ele tem aqui os textos de Jeremias 24:6, eu convido você que está em casa a ler, Jeremias 24:6 e 31:16, que são textos que a minha esposa estava, quando estávamos estudando a lição, ela ficou até emocionada. São textos que realmente dizem o quanto que Deus nos ama e Ele quer realmente cuidar de nós.
o sacrifício que Jesus fez demonstra uma dedicação tão grande, tão especial por nós, que nós deveríamos estar sempre com o coração realmente ligado. O texto fala até com o coração compungido, pesaroso por tudo que foi feito para a nossa salvação. Então, Deus está. O que nós vivenciamos aqui nesse mundo é um preparo para a eternidade. Tudo, tudo. E o que estão passando aqui porque Deus não, ele é tão maravilhoso, e eu gosto de dizer que ele é um gentleman, né, um cavalheiro, que é assim, olha, ele não esconde nada para nós. Aqui no comentário bíblico menciona que ele deixa tudo às claras. Ele fala aqui, avaliem os custos. O texto diz assim: então ele ergue a sua voz antes de entrar no conflito, ordenando que avaliemos os custos. O custo é alto. O próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendem isso? Então não é fácil ser cristão. Certa vez o pastor Leandro Bulhon, num conselho de anciãos no Marco, eu não estive, me contaram, que ele já abriu assim, é fácil ser cristão? E aí o pessoal de uníssono, é... Aí conta a história que ele falou assim, bando de mentirosos. Diz que a plateia se calou. Diz que o semblante dele mudou totalmente. Quem disse a vocês que é fácil ser cristão? E aí ele começou dando realmente uma lição. Não é fácil. Você sabe disso, eu sei disso, o pastor sabe. Todos nós temos as sequelas do pecado que foram contra nós e que nós, com certeza, fizemos contra alguém. Mas Deus é misericordioso e bondoso e vai tirar isso da nossa mente, vai apagar tudo, todas as cicatrizes, tudo será feito novo. Maravilha. Regis, eu queria ler aqui para a gente finalizar o nosso debate esta linda citação do livro O Grande Conflito, página 558, que diz assim: na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Hebreus 11, 14 e 16. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Amém. Regis, no ano de 2005, eu estava fazendo estágio do seminário e eu fui designado para fazer uma semana de oração numa cidade chamada Califórnia, lá no Paraná. E foi uma semana, assim, totalmente diferente, assim, que eu passei na minha vida. Porque pensa num lugar, assim, um verdadeiro recôndito, assim, uma cidade pequena. Na época tinha uns 7.000 habitantes. E eu fiquei hospedado na casa de um dos irmãos ali. E ele tinha uma boa estrutura e o quintal da casa dele, assim, era um lugar, sabe, tranquilo, montanhas, planícies ali. E eu lembro de ter feito vídeos ali. Passei uma semana assim, para mim foi muito edificante espiritualmente, né? Uma semana de descanso e também de trabalho, logicamente, mais revigorante. E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, diz que quando a gente estiver lá no céu, a gente vai finalmente encontrar um lugar para a gente dizer assim, poxa, um lar, né? Esse mundo nós estamos aqui só de passagem. Às vezes parece que a gente vive como se a gente não tivesse essa realidade diante de nós. Mas a promessa da palavra de Deus é que aqui não é o nosso lar. O nosso lar é o lugar especial que Deus tem preparado para nós, que é a nova terra, né? Exato, exato. A gente precisa lembrar disso constantemente. Vamos trabalhar, vamos produzir. Isso não significa que a gente não tem que fazer isso, né? Exato, vamos gerar. Vamos sim, vamos levantar, edificar, produzir, mas sem amarrar a nossa vida a isso, sem criar raízes nessas situações. Lembrando do que Jó falava, Deus deu, Deus tira.
Deus toma. Então, que tenhamos sempre a ideia em mente. Tudo que Deus me proporciona, eu tenho que entender que é dele, para ele, somente para ele. Para quê? Para o avanço da mensagem. Então, a gente tem que entender que, lembra da viúva, quando recebeu o profeta, do caso também daquele momento em que Jesus está lá no templo e vê aquela mulher colocando o pouco que tinha no gasofilácio, né, na salva. Então, a gente tem que realmente ter esse desprendimento das coisas deste mundo, né? Vamos trabalhar, vamos proporcionar para nossa família bons momentos, momentos agradáveis, confortáveis, mas creio uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, né? Eu já estou com 50, então posso falar que foi algumas décadas atrás. A alegria, ela está em pequenas coisas. Você pode proporcionar alegria para sua família levando eles para um passeio com uma pipoca. Você às vezes fica me elaborando e imaginando fazer mil e uma coisas, fazer não sei quantos andares de uma residência. Mas se você não estiver presente como pai, como mãe, proporcionando um momento de qualidade com a família, não adianta. E junto com isso, a presença de Deus, o culto familiar, o culto do casal, o culto com as crianças. Elas precisam amar aquilo, elas vão amar aquilo que elas veem em vocês, que ela vê em mim. O membro da igreja vê no pastor e diz assim, eu quero ser igual ao pastor. Para encerrar minha participação, tem uma historinha que eu gosto muito, que estava tendo um velório numa igreja, era o velório de um líder da igreja, um líder jovem. E o pastor chegou, né, e todo mundo ali pesaroso, estava ali nesse momento, e ele foi andando à frente e ouviu um jovenzinho, um adolescente falando, Senhor, me faz igual o John, Senhor, que eu quero ser igual o John. Aí o pastor ficou encabulado com aquilo, chegou do lado dele, bateu no ombro, meu filho, peça para ser igual a Jesus, não igual o John. Aí o jovem olhou para o pastor na sua inocência e falou, mas para mim, John era Jesus. E aí o pastor conta no relato que naquele dia ele aprendeu com uma criança que o John, ele representava para aquele jovem Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Fantástico. Regis, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando o teu ministério. Amém. Junto ali com a nossa comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade e obrigado por você que está aqui nos assistindo e que vai ver isso futuramente. Ore por nós, ore pela comunidade Novo Tempo Marizal, pela família pastoral e por todos nós. E venha nos visitar. Creio que você vai ser muito bem acolhido e vai gostar muito. Maravilha. Muito bem, nós esperamos você no nosso próximo episódio do MariCast. Nós vamos agora fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor nos entrega na Tua palavra. Nós estudamos um pouquinho sobre esse conceito fantástico da terra. Nos ajuda a relembrarmos diariamente, periodicamente, da nossa necessidade de nos mantermos conectados para a obediência, a fim de desfrutarmos das bênçãos, da posse, da vida eterna em Cristo Jesus, junto com todas as benesses que envolve essa experiência de salvação. Continua conosco. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero você no nosso próximo episódio do MariCast, Lições de Fé no Livro de Josué. Deus te abençoe, um abraço e até mais. Tchau!